E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos, professor de História, e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a população nativa das Américas. Certo? Já falamos sobre os maias, falamos sobre os incas, e hoje vamos relembrar algumas características dos astecas, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, os astecas eram um povo guerreiro, certo? Então eles tomaram uma região onde hoje é a atual cidade do México, ok? É aquela cidadezinha mesmo, onde ficava o Chaves, ficava a Rebelde, aquela mesma cidadezinha ali. Então aquele povo, certo? Até mesmo hoje os mexicanos são descendentes dos astecas, ok? Então, primeira coisa, assim que eles tomaram aquela região, eles fundaram a cidade chamada de Tenochtitlan, onde hoje é a atual cidade do México. Galera, aquela região, ela é muito boa. Por quê? Porque tem abundância de água, tem muita água, certo? Tem uma boa fauna e tem uma boa flora. Então, aquele povo, os astecas, que assim que chegaram naquela região, foram favorecidos por tudo isso. Eram conhecidos, vamos lá, e aí você vai ter que anotar no seu caderno essa característica aqui, que ela é muito, mas muito importante, certo? Qual é, professor? Eram conhecidos como grandes guerreiros, certo? Eram grandes guerreiros. Não é à toa que eles chegaram lá, venceram outros povos que já estavam lá e tomaram o território, certo? Era o Império Conquistador. E isso daqui, pessoal, vai fazer com que outros povos dominados sentissem raiva dos astecas, certo? A gente vai falar daqui a pouco mais ou menos como é que funcionou. E você vai ter o auge desse império em volta aí de 1500, sobre o reinado de Moctezuma II, tá bom? Vamos lá. Professor, por que o senhor está dando ênfase essa questão de ser um povo guerreiro? Vamos lá. Antes dos maias chegarem àquele território onde hoje é a atual cidade do México, já existiam outros povos ali. E o que vai acontecer? Automaticamente vão ter guerras entre essa população, vamos botar asteca, né, que também é uma mistura de povos, não era um povo isolado. Mas quando os astecas chegam àquela região, eles vão expulsar aqueles povos nativos e vão dominar, certo? Vão tornar aquele povo escravo. Escravo é feliz sendo escravo? Imagine aí você, uma pessoa que é livre, de repente chega uma outra pessoa, pronto, você vai ser meu escravo, vai fazer o que eu quiser, se você não fizer você vai apanhar, vai ser torturado, vai ser morto. Claro que não. Então o que acontece? Aquele povo que vive naquela região sendo escravos dos astecas, esperam só um momento para poder também dominar os astecas. Professor, então quando é esse momento chega? 1519. Quando os espanhóis chegam, Hernán Cortés, que era o líder daquela comitiva, 1519, chega até aquela cidade do México, ou na época não existia, era Tenochtitlan, e aí se juntam com aqueles povos escravizados, aqueles povos que tinham ressentimento, que tinham raiva dos astecas, travam a batalha e vencem os astecas, certo? Vamos lá. Alguma dúvida até agora não, né, galera? Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Tá aí o rei, né? Esse reizinho aí que eu coloquei no final, Moctezuma II. O auge do Império Azteca veio com ele. E tá aqui eu coloquei mais ou menos as regiões que tinha cada povo aqui da América. Você vai ter, ó, Maia, bem aqui em cima. Onde é que fica os astecas, ó? Bem aqui onde realmente é o México. Já é o México. Lembre, pessoal, por estarem muito perto, eles tinham contato, certo? Algumas vezes até travavam guerras. E aqui você vai ter os Incas, né? Como a gente já viu também, ali na parte do Peru, da Venezuela,
pegando até um pouquinho da Argentina também, certo? Bolívia. Vamos lá. Então estamos nos referindo a esse povo aqui primeiro, certo? Agora a esse povo, os astecas, tá bom? Vamos lá. Professor, de que é que eles viviam? Se lá era uma lagoa, para vocês terem ideia, certo? Os astecas construíram uma cidade em cima de uma lagoa. Ok? Vamos lá. Primeiro, viviam de caça, pesca e coleta, mas não eram nômades. Por quê, professor? Porque eles já dominavam tanto a criação de animais quanto também a agricultura, que a gente vai ver já já com os chinampas, certo? Vamos lá. Os astecas, com o passar do tempo, desenvolveram técnicas de cultivo em terras alagadiças denominadas de chinampas. Os caras faziam uma espécie de ilhas em cima de uma lagoa para poder plantar. Então você vê que eles tinham uma tecnologia muito, mas muito avançada, certo? E aí, o nome dessas pequenas ilhas que você vai ter nas lagoas vai ser chamada de chinampa. Aqui, ó, chinampas. A gente vai ver agora como é que eles conseguiam fazer isso. Vamos lá, ó. Tá aí. Olha aqui que imagem massa, né, galera? Um povo naquela época já tinha essa tecnologia, tinha esse desenvolvimento tecnológico de fazer isso daqui, ó. Pequenas ilhas. Olha aí. Galera, isso daqui é numa lagoa, viu? No meio de uma lagoa você tem uma produção dessa. Então como é que funcionava? Olha aqui essa imagem de cima. Eles pegavam terra, adubo, no caso seriam cocô de animais e até humanos, e aí produziam essas pequenas ilhas. E para fixar essa região, esse local, eles plantavam árvores que faziam com que as raízes dessas árvores, galera, fixassem melhor essa terra e esse adubo. Então, essa terrinha aí, professor, como é que essa terra não se espalhava? Através da fixação das raízes das árvores que eles colocavam do lado. Observem aqui as árvores, estão vendo aí, ó? Olha aqui as árvores. E aí, pessoal, eles poderiam plantar normalmente em cima, ó. Ficavam como se fossem pequenas ilhas. Então, os caras eram geniais. Então nunca se esqueçam dessa produção, chamada de chinampas. Ok? Tranquilidade total, né? Vamos lá. Também desenvolveram uma vasta rede de comércio e sistema de cobrança de tributos. O que vai acontecer? Como eles dominaram outros povos que já estavam lá, era comum eles escravizarem e também cobrarem imposto. Olha, você está aqui, você vai ter que me pagar uma quantia por mês. Então eles desenvolveram essa espécie de cobrança de tributo, tá bom? E aí você vai ter uma pirâmide social, galera, certo? Era uma sociedade hierarquizada, você também tinha uma hierarquia. E aí a autoridade máxima que ficava lá no topo da pirâmide se chamava, era o imperador, certo? O imperador. E aí, vamos lá, anotem também esse nomezinho aqui. Professor, então esse imperador, ele era uma espécie de ser divino. Era aquele cara que falava assim: eu tô aqui porque Deus quis. Vocês vão fazer o que eu quiser, porque se eu tô falando é porque Deus também está falando. E se você for contra mim, você também está indo contra os deuses, né? Então o povo tinha medo. O nome dessa sociedade, onde você vai ter um líder que se diz ser divino, se chama de teocracia. Anotem no caderno de vocês, porque é algo muito importante. Ok, galera, teocracia é quando um governante
ele se diz ter alguma atribuição divina, certo? Tel é Deus e cracia é poder, tá bom? Você tinha um pouco abaixo desse imperador, você tinha os aristocratas, certo? Que normalmente ou eram sacerdotes, poderiam ser guerreiros e também funcionários. No meio da pirâmide você tinha os comerciantes e artesãos, certo? Que nem eram da nobreza, como os sacerdotes, como os guerreiros, não eram da aristocracia, mas também não eram pobres, como os camponeses e como os escravizados, certo? Vamos lá. Os camponeses eram aquele povo que eles eram responsáveis pela questão da agricultura, pela questão alimentar do povo asteca e também por algumas construções, ok? E você tinha os escravizados. Lembrem que os escravizados normalmente eram prisioneiros de guerra ou devedores. Lembra lá que em Roma você tinha duas espécies de escravos, basicamente. Uma por guerra ou por dívida, vai ser o mesmo caso aqui. Ou pessoas que eram fora da lei, que cometiam crimes e aí eles eram obrigados a se tornarem escravos, tá bom? Vou mostrar aqui uma pirâmidezinha para vocês para ficar mais fácil a compreensão. Tá aqui, ó. Então no topo, aqui está em espanhol, certo? Vamos lá. No topo você vai ter o imperador, mais uma vez um ser divino, né? Para eles um ser divino. Você tinha os nobres, juntamente com os sacerdotes e com os guerreiros, certo? Nobreza, ó. Chefes administradores e sacerdotes. E você também tinha os militares, ó, os guerreiros, que para aquela sociedade era algo muito importante. Lembrem, os astecas eram conhecidos como um povo conquistador, um povo guerreiro, certo? Aqui você vai ter na base intermediária quem, professor? Os artesãos, os comerciantes, certo? Abaixo dele você vai ter o povo, que também eram os camponeses, e no final você vai ter os escravos. Lembre que isso aqui é uma hierarquia, você vai ter alguém sempre acima do outro, culminando no imperador, tá bom? A autoridade máxima. Galera, outro ponto importante aqui é que você tinha o povo religioso. Claro, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e aí tudo estava baseado também na sua religião, ok? Um dos motivos deles perderem a guerra para os espanhóis é porque eles pensavam que os espanhóis eram um ser divino. Era alguém que, segundo a sua mitologia, vinha para libertar o povo, certo? Então vamos lá, mas antes disso, eles eram politeístas e faziam sacrifícios em favor dos deuses, tá bom? Mas galera, algo que chama muita atenção nesse povo aqui é a questão da sua tecnologia. Então você vai ter aqui, por exemplo, essa pirâmide aqui feita por eles, tem até hoje no México, certo? Olha aí, como para a época, galera, era algo impressionante. Já é impressionante hoje, imagine naquela época, certo? Além disso também, além de fazer essas pirâmides, uma construção gigantesca, vocês viram que os caras faziam ilhas em uma lagoa. Hoje já é difícil fazer isso, imagine naquela época, e os caras faziam. Além disso também criaram um calendário asteca, que tinham aí 18 meses de 20 dias, certo? Era basicamente um calendário para a questão agrícola, da agricultura, para saber quando é que vai chover, qual é a época que chove, qual é a época que tem seca e tudo mais. Mas para a época já é algo bem avançado, pessoal. Algo mais muito mesmo avançado. Professor, por que os astecas são importantes? Porque eles fundaram, ou eles criaram, ou melhor falando, o povo mexicano são descendentes dos astecas,
certo? Então só existe o povo mexicano hoje porque tinha o povo asteca antes, como nós. Só existimos brasileiros por causa da nossa antiga geração, nossos ancestrais que eram os indígenas, tá bom? Então isso é muito importante. Galera, então revisamos hoje os principais pontos dos astecas. Não esqueçam, era um povo guerreiro, uma sociedade hierarquizada, onde você tinha um imperador, sacerdotes e guerreiros. Abaixo você tinha comerciantes, artesãos. Um pouco mais abaixo você tinha os camponeses. E lá no fim, na parte mais desprezada, você tinha os escravos, tá bom? Era um povo politeísta e com muitas construções, inclusive aí um calendário e várias pirâmides, tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Vou passar uma atividade para vocês, espero que vocês vejam. Vou passar lá, vou deixar um link de um documentário para vocês assistirem, tá bom? Sobre os astecas. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Estudem, fiquem em casa e não saiam, tá bom? Abraço.